Se a China atacar Taiwan, poderia fazer gerar uma resposta de Tóquio. É isso aí, meus amigos. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre essa tensão que surgiu entre China e Japão. A atual primeira-ministra veio alegando aí e tudo isso, a declaração dela, está gerando uma situação diplomática perigosa, no mínimo, se é que a gente pode dizer. Mas antes aqui, pessoal, da gente dar início aqui ao nosso vídeo sobre esse assunto, já se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aí embaixo e compartilha. Isso me ajuda, me impulsiona demais a continuar trazendo aqui conteúdo sobre geopolítica, informações, curiosidades também. E inclusive eu vou estar começando a fazer vídeos aqui sobre mistérios, sobre mensagens subliminares, sobre esses tipos de assunto, né? A gente logo vai fazer um vídeo aqui também sobre uma análise da revista The Economist desse ano, do ano que vem agora, 2026. A gente bater um papo sobre isso também num vídeo, acredito que dessa semana, tá? Contagem regressiva para você, se inscrever no nosso canal e deixar o teu like. 3, 2, 1. Thank you very much, my friend. Muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Pessoal, então, essa primeira-ministra do Japão, a senhora Takashi, ela deu essa declaração dizendo que o Japão pode intervir aí, pode dar uma resposta a Pequim, caso haja uma invasão a Taiwan. E ela falou isso, não foi na frente da casa dela, não foi numa reunião de portas fechadas, não. Ela falou isso no parlamento japonês, em sua primeira apresentação como primeira-ministra. Ela chegou no parlamento e em seu discurso falou isso. Então é tenso. E aí gerou uma reação em cascata, em cadeia de Pequim, que fez o seguinte, inclusive no mesmo dia, Taiwan já identificou uma frota aí de 7 aeronaves chinesas e um navio oficial da China, já perambulando por Taiwan ali, rodando em áreas de Taiwan. Não foi no mar da China, foi no mar de Taiwan, ali já rondando, já, sabe? Isso tá rolando desde quinta-feira, isso aí, tá? Em seguida, a China fez um comunicado dizendo aos seus cidadãos ali para não viajarem ao Japão. Por quê? Porque se houver guerra, estaria colocando o povo chinês em risco, não é? Então assim, pessoal, se vocês não porventura você está me assistindo aí, não sabe nada sobre Taiwan, por que tem essa história de Taiwan e China, e vira e mexe tem esse burburinho sempre, vou dar um apanhado geral aqui, só para dar uma luz aí, de repente você não sabe, né? O que acontece? A Taiwan, até hoje, Taiwan reivindica a China e a China reivindica a Taiwan. Já está rolando isso por décadas e mais décadas. O que acontece? O governo chinês atual, a atual China que a gente conhece, na verdade, ela é o governo socialista. E o que acontece? A China tradicional mesmo, como se fosse assim um reinado, né, os reis da China, vamos supor que fosse, assim, após o governo socialista começou a tomar conta, vieram do oeste da China para o leste. O leste seria Xangai, a parte boa da China, a parte rica da China, né? E aí eles foram tomando, vieram do oeste para o leste da China. E aí o que aconteceu? Como Taiwan viu, como o governo da época, que hoje está em Taiwan, viu que não aguentaria, não venceria a China socialista, eles fugiram para essa pequena ilha de Taiwan. E aí se estabeleceram ali. Só que ano após ano, governos foram mudando, transitando de um país e outro, os Estados Unidos, que era o manda-chuva do mundo, e etc., a ONU. Como geograficamente, aparentemente, a China atual, a China socialista de Xi Jinping, ela tem um conglomerado, uma área, um território muito grande. Então eles bateram o martelo dizendo que ali é a China. A verdadeira China é aquela, entendeu? Não é Taiwan. Então, assim, infelizmente é como se fosse assim, a mentira virou verdade, entendeu? Em linhas gerais seria isso. Porque o verdadeiro governo da China é Taiwan.
O governo real da China, ele está em Taiwan, entendeu? Mas como geograficamente a China de hoje ela é enorme para a vista de Taiwan, então acabaram engolindo isso e ficou. E aí entrou o governo, saiu o governo dos Estados Unidos e não organizou isso. A ONU a mesma coisa, ninguém organizou e ficou por isso mesmo. Aí hoje está essa polêmica toda, entendeu? E aí às vezes você está aqui e não sabe o que é que, por que a história de China e Taiwan, vira e mexe essa briga. E Taiwan escolheu um lado, que foi os Estados Unidos, e a China abraçou aí esse socialismo dela aí, né? Enfim, então era basicamente isso, só para te clarear a mente sobre isso. Em seguida, após a China enviar aeronaves no mar ali de Taiwan, né, nas meridiações de Taiwan, o que acontece em seguida? O Japão, as companhias aéreas do Japão dizem que eles conseguem trocar as passagens, né? Isso praticamente no dia seguinte ou 2 dias depois, já 3 companhias se pronunciaram do Japão, dizendo, olha, se você tiver alguma passagem para cá, a gente troca ou a gente devolve o dinheiro para vocês. Não se preocupe. Né? Em seguida, a China liga o alerta lá, né? Isso, e vai potencializando isso, né? E diz para a sua população, né? Os seus cidadãos não estudarem no Japão, porque se você não sabe, muitos chineses, né? Em termos de estrangeiros, o Japão é um dos países que os chineses, pela proximidade, a passagem que seja barata, eles estudam muito no Japão, sabe? Então, assim, é uma via de mão dupla nesse caso, né? Porque um chinês que tem uma condição legal, uma classe média para cima, ele consegue um bom de um aprendizado, né? Um bom aprendizado lá no Japão. E ao mesmo tempo as universidades japonesas lucram bastante com isso. Então é uma via de mão dupla, todo mundo sai ganhando. E o que acontece? No Japão mesmo, mais de 100 mil alunos, todo no Japão, lógico, né? Todo o Japão, mais de 100 mil estudantes são chineses. E aí, o que acontece? Agora o governo oficialmente da China recomenda que não estudem no Japão, porque existe uma tensão, existe uma tendência de uma guerra, então eles já ficam, né, colocando essa situação para que a pessoa evite ir para lá para não ir a óbito, né, no Japão. Um outro fato que aconteceu em relação assim, a força militar japonesa hoje se tratando de Japão, ela não aguenta nem a Coreia do Norte. Para você ter ideia, ela não aguenta nem a Coreia do Norte. Que por mais que a Coreia do Norte seja um país assim a olho nulo, né? Se a gente abrir um mapa aqui agora, olhar para a Coreia do Norte, olhar para o Japão, olhar para a China, vai ver que a Coreia do Norte é minúscula. Mas a força militar não tem qualidade de vida lá, né? O IDH lá é terrível, mas assim, a força militar da Coreia do Norte é muito forte. Entendeu? É muito forte. Tá entre as 10 do mundo fácil. Se não for a quinta, da quinta para cima. Entendeu? Rússia, Estados Unidos, em termos de bombas nucleares, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, acredito. Enfim, entendeu? Então, assim, a força militar, eles não têm uma quantidade grande de soldados, mas em força militar, de aeronaves, de tanques, etc., eles têm uma força muito grande. Então, o Japão não tem nada. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão está totalmente dependendo, nessa questão de área militar, está totalmente dependente dos Estados Unidos. Então, assim, a força militar japonesa é ínfima. É ínfima. E os emissários da China já disseram que seria desastroso para o Japão. E realmente eles têm razão. Se a China. É porque é aquela coisa, né? A China. Para você ter uma noção da dificuldade, né? A China não é um país, não é um povo, né? Não é um povo guerreiro, assim, no sentido de estar sempre em guerra, sabe? Para você confiar, dizer, poxa, estão dizendo que vão entrar em Taiwan e vai entrar mesmo. Não, o papo deles é coisa de séculos para poder invadir, para poder realmente fazer aquilo. Eles planejam muito. Então, assim, eles usam muito da estratégia. Eles ainda não invadiram Taiwan, não é? Mas eles ficam circundando Taiwan, ficam influenciando Taiwan
Então a China trabalha dessa maneira. E uma invasão mesmo é daqui, tipo assim, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Entendeu? Por mais que recentemente, até fiz um vídeo aqui, em que a China mostrou o poderio, o novo poderio dela militar, com drones, com tanta coisa, né? Alto nível, acima inclusive, em alguns aspectos, em alguns pontos ali no detalhe, acima até dos Estados Unidos. Então hoje, se tratando de volume, a terceira maior força militar é da China. Porém, eles não têm experiência de batalha. Eles não têm experiência de campo de guerra, como é que funciona. E aí ficam com medo, porque a última vez que eles foram para a guerra, eles levaram um sacode. E daí então eles não, ele não pode errar. Então assim, quando a China realmente for atacar Taiwan, qualquer lugar, ou o Japão que seja, eles não podem errar. Porque eles estão traumatizados, então eles ficam aí planejando, estrategiando, até ficam com estratégia, planejando, pensando, avaliando, entendeu? Por 30, 50, 100 anos, porque eles não podem errar. Já erraram recente, então, enfim, a gente não sabe, né? Lógico que tudo isso pode ser um burburinho, pode ser só uma agitação para alguém lucrar, que infelizmente o mundo é isso. E as bolsas de valores, qualquer coisa explode, aí o iene japonês parece que já caiu por conta disso, porque a bolsa ela é especulativa. Se o presidente Lula aqui falar que começar a falar contra os ricos, a bolsa começa a cair, enfim, a bolsa é especulativa. Então tudo gera uma reação em cadeia, né? Mas em linhas gerais, assim, hoje se a guerra se começasse uma guerra hoje, o Japão não aguentaria nem a Coreia do Norte, quanto mais uma China, né? Então, assim, essa declaração da primeira-ministra Takashi está muito longe, muito fora da realidade. O que aconteceria, no caso, seria realmente uma intromissão dos Estados Unidos, né, e dos aliados aí, Inglaterra, França, né, enfim, isso numa situação hipotética aconteceria isso, porque o Japão por si só não vai para canto nenhum. Coreia do Sul, a mesma coisa, não tem força militar, eles têm muita tecnologia, Taiwan tem muita tecnologia, mas exército mesmo não tem. E hoje também, se tratando de hoje, os olhos dos Estados Unidos estão em seu quintal, que é a Venezuela. América para os americanos. A regra é essa. É isso aí. Então, assim, não tem conversa de. Ela pode estar querendo alguma coisa, querer beliscar, querer sentir, sabe? É uma declaração que ela pode estar querendo avaliar, entendeu? Até onde a China vai, se a China só tem. É que nem, como diz o ditado, né? É que nem Fusca velho, só tem arranque, sabe? Ela quer avaliar, pode ser isso, uma estratégia dela, enfim, não sei. Ou como eu falei, ela pode estar querendo ganhar dinheiro de outra maneira aí, especulando bolsa, porque infelizmente, cara, o mundo é esse. O mundo é esse. O mundo que a gente via na escola, que a gente foi doutrinado dessa maneira, é uma coisa, a realidade é totalmente diferente. Às vezes aquele mocinho que a gente achava que era mocinho é o vilão e os dois estão sendo manipulados. Os dois. O mocinho e o vilão tá no mesmo time. Entendeu? Então a realidade é essa, cara. A realidade é essa. Entendeu? A gente pensa que às vezes vê muita coisa, mas a gente não entende. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo. Dê a opinião de vocês. Eu quero saber de onde é que vocês são aí, qual estado, né? Qual cidade vocês são. Também o que é que vocês pensam em relação a esse conflito, se haveria possibilidade dos Estados Unidos intervir. Será que os Estados Unidos realmente é tão amigo assim do Japão, a ponto de mobilizar novamente um Mega Destroyer daquele que tem agora, que veio, se não me engano, veio do mar da China, se não me engano, ou tem um na China ainda. Mas será que ele tinha condições de tirar da Venezuela e levar para lá? Né? Será que ele é tão amigo mesmo? Então, agora eu aguardo vocês nos comentários. Vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui.